Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Inês Maria de Oliveira e eu sempre tive grande interesse em estudar sobre família Oliveira. É grande, nossa, o que tem de Oliveira espalhado por aí. Mas eu sempre tive interesse e cada ramo da família tem realmente a sua história. O mais impressionante de tudo isso é que dizem, mas ainda não me provaram, que eu tenho um grau de parentesco com Maria Gomes de Oliveira. Se eu disser assim, talvez muita gente que esteja ouvindo essa história nem saiba de quem se trata. Mas e se eu falar que talvez eu seja parente da Maria Bonita? Ah, sim, agora todo mundo já sabe de quem se trata. Eu, Inês Maria de Oliveira, seria prima de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º grau, não importa, dela, Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. A Maria Bonita, a rainha do cangaço. Ela que morreu quando contava 27 anos. Ela que teria nascido a 8 de março, Dia Internacional da Mulher, hein? Observem, 8 de março de 1911, num lugar chamado Glória, na Bahia. E que, lamentavelmente, teria ela falecido em Poço Redondo, Sergipe, a 28 de julho de 1938. A minha prima, eu não sei de que grau, seria do signo de Peixes, que nem eu. Eu também sou pisciana. Então tudo isso, meu amigo, me fez ficar cada vez mais próxima dessa história. Eu que pesquiso a família Oliveira, descobri que sou prima, em algum grau, de Maria Gomes de Oliveira, a nossa Maria Bonita. E aí eu fui estudar a vida dela. Você acredita que para estudar a vida da Maria Bonita, eu fui até Glória, na Bahia, cidade em que ela nasceu? Fui lá. Pois eu, como diz o nordestino, fui bater lá em Glória, município baiano. Fica, Paulinho e ouvintes todos do seu canal, bem na divisa com o estado do Pernambuco e Alagoas. Fica na Bahia, mas na divisa ali entre Pernambuco e Alagoas. De início não se chamava Glória, a cidade se chamava Santo Antônio de Glória e foi fundada em 1º de maio de 1886, quando foi 31, portanto 20 anos depois do nascimento da minha prima, a Maria Bonita. Ela era de 11, em 31 o município passou a ser chamado de Glória. A cidade é bastante interessante, sabe? Lá tem um balneário chamado Canto das Águas, a Prainha de Glória. Lugar muito bonito. Tem a Ilha do Rará, ruínas da Velha Glória, a Praia do Bode Assado, a Serra do Retiro, a Trilha da Serra do Retiro, que é um lugar lindo, e o Paraíso das Águas,
tem belos hotéis, tem bela pousada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vale a pena o passeio. Os municípios que ficam perto de Glória, Paulo Afonso, Rodeias, tudo dentro da Bahia ainda. E também tem Floresta, Petrolândia, Jatobá, aí já é em território do Pernambuco. E Delmiro Gouveia fica no estado de Alagoas. Não é uma cidade grande, é uma cidade de mais ou menos 15 mil habitantes. O clima semiárido é gostoso. E foi justamente lá em Glória que eu conheci Dona Prisilina, uma senhora já bastante idosa quando eu a conheci, e isso foi há 3 anos, ela contava 97 anos. E essa Dona Prisilina teve amizade com a família dessa minha prima querida, a Maria Bonita. E foi com ela que eu acabei pesquisando muito da história, que agora eu quero contar para vocês. Vocês vão achar muito interessante a história. Prestem atenção na história da minha prima mais famosa, Maria Bonita. Nascida, portanto, no Dia Internacional da Mulher em 1911, ela nasceu num sítio que eu fui lá conhecer, Sítio da Malhada da Caiçara. A cidade ainda se chamava, essa época, Santo Antônio da Glória. Os pais da minha prima, portanto, seriam meus tios, o senhor José Gomes de Oliveira, a dona Maria Joaquina Conceição de Oliveira, eram os pais da Maria Bonita. Mas ela teve que casar muito cedo. Isso tudo me contou a dona Prisilina. Diz que com 15 anos de idade, a Maria Bonita se casou com um sapateiro. O sapateiro na época, para quem não sabe, e a gente está falando desse ano, ela nascida em 11, então ela tinha 15, era 1926 agora. O sapateiro, o profissional, era muito respeitado. O sapateiro era uma pessoa de grande importância no município, porque não era o sapateiro que consertava o sapato. Na verdade, o sapateiro dessa época, ele fazia o sapato. Então, os pais, quando souberam que o José Miguel da Silva, o Zé do Neném, era o apelido do sapateiro, se encantou com Maria Bonita. De acordo com Dona Prisilina, era a coisa mais linda, Maria Bonita. Com 15 anos, vocês imaginem. Então, aquele profissional diferenciado, Zé do Neném, o José Miguel da Silva, o sapateiro, se interessou por ela. Então, o senhor José, o pai da minha prima, mais a minha tia Maria Joaquina, com bom gosto entregaram a mão da menina Maria Bonita em casamento ao sapateiro, o José Miguel. Mas esse casamento não ia dar certo, não. O sapateiro, ele era muito bom fazendo sapatos, mas não era tão bom em outras coisas. E dentre as coisas todas, ele, por exemplo, ele não podia dar um filho para Maria Bonita. Ele era estéril. E não se sabe se por causa disso, a Maria Bonita começou a brigar demais com ele. Eles não podiam ter filhos, as brigas eram frequentes, constantes, só que Maria Bonita, ela se revela agressiva. Sabe o que ela fazia? Isso em 1927, 28, 29, 30, ela batia no marido. Nossa, minha prima famosa era brava. Era brava. Diz que ela tinha um chicote que o próprio marido, como sapateiro, fez, e ela pegava esse chicote e lascava nas costas do Zé do Neném. Ele apanhava de chicote. Da Maria Bonita, ela dava uma sova nele. Mas batia mesmo. E sem contar que depois disso, o que ela fazia? Ela simplesmente, pela juventude, a impetuosidade, ela saía da casa dela e ia para a casa dos pais dela, que ficava pertinho da cachoeira de Paulo Afonso. Então ela saía lá da casa do sapateiro e ia embora para a casa dos pais.
Segundo Dona Prisilina me contou, que nessas idas de Maria Bonita para a casa dos pais, ela conversava muito com a mãe. Ei, minha mãe, deixa eu contar uma coisa para a senhora, Dona Maria Joaquina. Não me dou bem com esse meu marido sapateiro, não. Não me dou não, o homem não é de nada. Ele apanha de mim e fica quieto, mamãe. Sabe qual é meu sonho, mamãe? Mamãe, meu sonho é encontrar com o José Virgulino Lampião, minha mãe. A senhora já ouviu falar dele? Oh, filha, Deus que me perdoe, filho, o homem é muito bravo. Pois é esse que eu preciso. Eu necessito de um homem assim, sabe? Um homem bravo, sangue nos olhos, mamãe. Eu preciso de um homem valente. Pois eu sonho, sabe, mãe? Eu sonho me encontrar com o Virgulino Lampião. Eu sou uma mulher muito fogosa, mamãe. Eu sou muito fogosa. E eu tenho certeza que esse Lampião ia dar certo comigo. A mãe disse que esconjurou a primeira vez, mas depois até se habituou com esse tipo de conversa entre ela e a filha. Seria minha tia, Dona Maria Joaquina. Pois foi justamente numa briga, ela bateu no marido, ela bateu de novo no coitado do Zé do Neném, o sapateiro, e correu para a casa de minha tia, pois nessa fuga doméstica foi que ela encontrou Virgulino, o Lampião. E isso se deu em 1929. Portanto, ela estava na flor da juventude dela. Ela estava com 18 anos a essa época. Linda, 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 maravilhosa. De acordo com Dona Prisilina, Lampião, quando viu aquela menina, porque ela era uma menina com 18 anos, uma menina mulher, Virgulino ficou doido, ficou maluco. Era para ele passar por aquela fazenda e ficar lá apenas uns 3 dias. Lampião começou a estender a estadia dele e ele ficou por aquela fazenda 10 dias ao invés de 3. E foram 10 dias de paixão, 10 dias de amor, porque chegou ao ouvido de Lampião que Maria Bonita confidenciava à mãe que seu sonho era um dia se encontrar com ele. E mais do que se encontrar, ficar com ele. De acordo com o que Dona Prisilina não soube me precisar exatamente, diz que essa história chegou no ouvido de Lampião ou pela própria mãe, Dona Maria Joaquina, que teria dito a ele. Diz que a Dona Maria Joaquina teria encontrado com Lampião numa estrada, ali pertinho de Paulo Afonso, pertinho da cachoeira. E quando ela viu que era Lampião e seu bando, ela começou a ficar com medo, a tremer. E ela, quando se aproximou de José Virgulino, ela disse a Lampião: ô capitão, não me faça nenhum mal, porque eu tenho algo a lhe dizer. Eu tenho uma filha que é a coisa mais linda desse pedaço. O nome dela é Maria. E o sonho de minha filha é se encontrar com vós, Messê. Pode ter certeza que vai dar muito certo esse encontro. Segundo Dona Prisilina, foi ela quem falou pela primeira vez para Lampião. Mas existe também uma história de que Luiz Pedro, um dos integrantes do bando, foi quem insistiu com o Lampião. Diz que assim disse Luiz Pedro a ele: ô capitão, aqui
nessas bandas de Paulo Afonso tem uma morena que é a coisa mais estonteante de linda e bela que pode existir na face dessa terra. E o capitão precisa conhecê-la. Chama-se Maria. O capitão precisa conhecê-la. E aí deu certo que o Lampião teria se encontrado com minha prima e se encantou. E tanto é verdade que ele ficaria no sítio 3 dias. Acabou ficando 10. Independente de como tenha sido, o fato é que a atração entre eles foi imediata e recíproca. O cangaceiro Lampião caiu de amores por Maria e vice-versa. Impressionado por sua beleza, disse a ela: mas quer saber de uma coisa? Seu nome é bonito, sabe? Eu gostei do teu nome, Maria Gomes de Oliveira, mas não combina com tu. Não combina, não. O seu nome, em verdade, a partir de hoje, tem que ser Maria Bonita. Porque olha que eu já conheci Maria, mais bonita como tu, nunca em minha vida. Ao fim desses 10 dias passados ali no sítio, 10 dias de amor, Lampião e minha prima Maria Bonita, sem medir riscos nem dificuldades, Maria Bonita diz que colocou suas roupas em 2 bornais, despediu-se do marido. Não é que ela fugiu, não. Ela era tão corajosa que ela foi até a sapataria de Zé do Neném com os 2 bornais e disse: marido, pois eu estou me despedindo de tu. Estou indo embora e você vai me esquecer a partir de hoje, porque eu estou indo embora para viver nos braços de outro homem. Aí Zé do Neném disse que ficou de pé na sapataria e perguntou para ela: tá ficando doida, Maria? E com que homem tu tá indo embora? E ela respondeu: tô indo embora com Virgulino, o Lampião. Zé do Neném, segundo me disseram, se amofinou, ficou caladinho, ficou quietinho. E Maria partiu com o Lampião rumo a Caatinga. Maria, minha prima, agora Maria Bonita, foi a primeira mulher a se inserir oficialmente no bando de Lampião e abriu até um precedente, até ali inabalável precedente. Os demais cangaceiros, que respeitavam muito a Maria Bonita, e referindo-se a ela como Dona Maria, era exigência de Lampião. Não é Maria não, é Dona Maria. Eles chamavam Maria Bonita de Dona Maria ou Maria de Lampião, ou Maria do Capitão. Só que a partir dali eles poderiam também arranjar suas companheiras. O Lampião não queria mulher no bando, mas como ele abriu uma exceção, ele era agora obrigado a aceitar que os outros também tivessem suas companheiras. No ano de 1931, Maria Bonita, minha prima, chegou a 20 anos de idade. E foi exatamente a partir de 31 que entraram para o cangaço as outras mulheres. E aquilo foi uma verdadeira revolução feminista no cangaço. Olha, fiquem ligadas, porque vocês verão traços feministas em Maria Bonita. Essa minha prima era fogo, já já eu conto para vocês. Fiquem ligadas. Foi uma verdadeira revolução feminista, uma vez que se emanciparam e impuseram respeito. Muito embora não participassem dos combates de forma direta, elas, as mulheres do bando, eram preciosas colaboradoras, tomando parte das brigadas, das empreitadas, até as mais perigosas, cuidando dos feridos, cozinhando, lavando e principalmente dando muito amor aos companheiros. Fosse representando um porto seguro ou funcionando como um ponto de apoio importante para se implorar algum tipo de clemência junto aos cangaceiros, isso é verdade. Então, sempre que uma pessoa
ficava com muito medo e precisava de um perdão dos cangaceiros, por qualquer que fosse o motivo. Essas pessoas procuravam as mulheres dos cangaceiros. Por favor, minha senhora, me ajude. Diz que minha prima era muito solicitada, porque uma vez que você conseguisse convencer o coração da Maria Bonita, ela conseguia também amolecer o coração do capitão. As representantes do sexo feminino contribuíam para acalmar e humanizar o bando, os homens, limitando-lhes os excessos de desmandos. Muitas portavam armas de cano curto, em caso de defesa pessoal, estavam sempre prontas para atirar. Inclusive, daqui a pouquinho vocês vão saber que Maria Bonita usou um revólver gaúcho, que era chamado à época de boca de sino, porque esse revólver, me contou Dona Presilina, ele era fino cano no início e a boca depois se abria, por isso que ele era chamado de boca de sino. A Maria Bonita usou um revólver desse, inclusive contra o marido, ela era brava mesmo, vocês vão saber o porquê. Então os casais do bando de Lampião eram ele e a Maria Bonita, Curisco e a Dadá, o Galo e a Inacinha, o Moita Brava com a Sebastiana, o José Sereno com a Sila, o Labareda com a Maria, o José Baiano com a Lídia e o Luiz Pedro com a moça apelidada de Neném. Cabe ressaltar que, apesar de receberem proteção paternalista dos cangaceiros, a vida das mulheres do bando era uma vida bastante difícil. Não era fácil, não. Levar a termo as gestações no desconforto da caatinga, nossa, era difícil. Significava dor, sofrimento. Muitas vezes, logo após o parto, as mulheres eram obrigadas a fazer longas caminhadas fugindo das volantes. Caso não possuíssem uma resistência física incomum, não conseguiriam sobreviver àquele cotidiano totalmente inóspito. E o pior de tudo, elas davam à luz nesse sofrimento todo e não podiam ficar com o neném. Não podiam. Ninguém podia manter o bebê junto a si. Já já os detalhes. Após ter ido viver com o Lampião, minha prima Maria Bonita engravidou. Mas com pouco tempo ela perdeu espontaneamente o feto. Ela abortou naturalmente. Mas esse não seria o único aborto que ela teve na vida. Acabou tendo outro. Um ano depois, 1932, ela conseguiu levar a gestação a bom termo. Completou os 9 meses. E foi aí que a minha prima deu à luz, a Maria Bonita deu à luz à sombra de um buzeiro, no meio da Caatinga, num lugar chamado Porto de Folha, aí dentro do estado de Sergipe. Dona Presilina me contou nos detalhes. Sabe quem foi o parteiro da Maria Bonita? O próprio companheiro, o marido, o Lampião. Ele foi o seu parteiro. Diz que Lampião era de uma capacidade, de uma inteligência extrema. Então ele também funcionava como parteiro. A criança que nascera, uma menina, e a essa menina se deu o nome de Expedita Ferreira, porque era Lampião era Virgulino Ferreira. Então a menina ficou Expedita Ferreira e não Oliveira, como o nosso sobrenome. Expedita Ferreira Nunes. Lampião era assim, a despeito de ser um bandido temido por muitos, Lampião era um homem extremamente jeitoso. Como eu disse, dotado de grande capacidade de improvisação, confeccionava suas roupas. Ele era bom costurando, fazia os curativos, encanava pernas e braços quebrados e realizava os partos das companheiras dos cangaceiros, não só da Maria Bonita, mas de qualquer outra moça do bando. Superdotado de inteligência, o capitão Lampião, ele era, ao mesmo tempo, guerrilheiro, médico,
farmacêutico, dentista, vaqueiro, poeta, era romântico, estrategista e artesão. No tocante à Expedita, que seria a filha de minha prima, portanto uma outra prima, e eu não sei determinar de que grau, vale salientar 2 pontos importantes. Não era permitida a presença de crianças no bando. Logo que as crianças nasciam, os bebês eram entregues aos parentes não engajados no cangaço, ou então as crianças eram deixadas com familiares de padres, de coronéis, de juízes, de militares ou de fazendeiros. A vida dos cangaceiros era uma vida instável, com intensas perseguições, tiroteios, confrontos. Não cabia criança no bando. Por esse motivo, Lampião e Maria Bonita, eles não podiam criar a Expedita. Mas a Maria Bonita, quando viu a Expedita que nasceu do seu ventre, sabedora de que deveria deixá-la, ela queria ficar um pouquinho mais com a Expedita. Sabe que é mãe, né? Mãe é mãe. Então ela queria ficar um pouquinho mais com a Expedita. E a Maria Bonita foi estendendo esse tempo. Era para ter ficado uma semana, ela completou 15 dias. Ela queria ficar um pouquinho mais com a Expedita, então ela completou 21 dias. Só que aos 21 dias para o primeiro mês da Expedita, devido àquelas cólicas intestinais normais de bebê, ela começou a chorar. E o Lampião, depois de uma batalha, ele queria descansar, queria dormir, e a Expedita começou a chorar. O Lampião, até para não perder a sua fama de mal, acordou nervoso, já não suportava mais aquele choro de bebê. Aí ele pegou assim uma arma, um carabina, um revólver dele e falou: eu vou matar essa menina agora, me dê essa menina pra cá que eu vou acabar com a vida dela. E foi aí que Maria Bonita mostrou quem é mãe. Foi aí que Maria Bonita mostrou toda a sua valentia, pois ela pegou aquele revólver gaúcho, apelidado Boca de Sino, do qual eu falei há instantes, e encostou na cabeça de Lampião e engatilhou o revólver gaúcho. E disse a Virgulino: faz isso e eu te estouro os miolos. Você que sabe. Faça isso. Atire em minha filha e eu tiro a sua vida, cabra safado. Lampião deu um meio sorriso e teria dito a Maria Bonita: Maria Bonita, não se pode mais nem brincar. Você acha que eu sou doido de fazer isso contra a minha própria filha? Tava só brincando. Mas nesse dia, a minha prima provou quem ela era. Com respeito à Expedita, me disse Dona Presilina, há uma polêmica, sabe, filha? Tem gente que diz que a Expedita foi entregue a um tio chamado tio João, que era irmão de Lampião, e esse tio João nunca participou do cangaço. Outros testemunharam que a Expedita foi deixada com um vaqueiro chamado Manuel Severo na fazenda Jaçoba. Seja lá como tenha sido, Maria Bonita não pôde criar a própria filha, porque a sua vida estava intimamente ligada à própria linha do cangaço. Então, depois de um mês, a menina teria sido deixada com alguém. Foi um desses, tio João ou o vaqueiro Manuel Severo. Numa luta contra uma volante pernambucana, isso na Vila da Serrinha, pertinho do município de Garanhuns, aí é Pernambuco, minha prima Maria Bonita foi baleada, talvez pouca gente saiba disso, mas Maria Bonita foi baleada.
Como ela estava perdendo muito sangue, o capitão Virgulino deu ordem para que a luta fosse encerrada imediatamente. Pede uma trégua! Maria Bonita foi ferida e não pode morrer. Lampião ficou desesperado. Pegou a minha prima Maria Bonita nos braços, ele próprio, e seguiu rumo ao município de Buíque, onde Maria Bonita foi tratada em seus ferimentos na vila de Guaribas. E felizmente, desta vez, ela conseguiu se salvar. No entanto, diferente foi aquele dia, 27 de julho de 1938, quando a minha prima já contava seus 27 anos. Conforme o costume de anos a fio, o bando de Lampião acampou na fazenda Angicos. Essa fazenda fica situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como de maior segurança. Sempre que o capitão queria uma trégua, um descanso, era para a fazenda Angicos que ele ia. Lá era seguro, mas naquela noite não o foi. Chovia muito, sabe, apesar do sertão. E o fazendeiro da fazenda Angicos, que sempre recebia o bando de Lampião com festa, serviu muito vinho para eles. Aqui, inclusive, há uma questão que a senhora Presilina não sabe me contar, que a senhora Dona Presilina não soube me afirmar se é verdade. Mas a conversa de que talvez o fazendeiro soubesse já da combinação com a polícia, de que a polícia atacaria o bando naquela madrugada, e aquele vinho em excesso teria sido servido para amolecer os cangaceiros. A verdade foi que houve uma noite de festa e muito vinho, e o vinho foi consumido pelo Virgulino Lampião, pela Maria Bonita e por todos do seu bando. Diante da noite de chuva, todos acabaram se recolhendo em suas barracas. E quando era a madrugada já do dia 28 de julho daquele 1938, eis que a volante chegou, mas chegou tão de mansinho, chegou tão quietinha, tão em silêncio, que nem os cães da fazenda pressentiram. Ou será que o fazendeiro sabia e tirou os cães de lá? É uma questão que fica a ser discutida. Quando um dos cangaceiros deu o alarme, já era tarde demais. A polícia já tinha cercado todas as barracas. E aí, alguém gritou do lado de fora: "Abrir fogo!" Com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. Ainda assim, o ataque durou 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Lampião foi ferido gravemente e logo em seguida o mesmo aconteceu com a minha prima, Maria Bonita. Ainda assim, ela, Maria Bonita, ela rastejou até o companheiro Virgulino, que ainda respirava, e pediu para ele ser poupado. Não pediu a nenhum policial. De acordo com Dona Presilina, ela pediu aos céus, pediu a Deus: "Por favor, poupe, Senhor, poupe o meu marido. Ele é um homem bom e justo." Mas a sua prece foi dessa vez inútil.
seguida, Maria Bonita acabou arrastada pelos cabelos por um dos soldados, José Panta de Godói. Esse é o nome do soldado. Dona Prisilina afirma, José Panta de Godói. E aí Maria Bonita foi degolada ainda viva. Ela ainda vivia quando o José Panta cortou-lhe a garganta. Sua cabeça ficou pendurada no pescoço. O próprio Godói contou no local da chacina como ele procedeu para separar a cabeça de Maria Bonita. Oh, não foi fácil não. Depois de cortar a cabeça, que até tive que bater no osso, saiu muito sangue e eu enfiei o dedo no tutano dela que tinha e me barriei tudo. Era um branco danado que saía. Feito isso, o corpo de Maria Bonita foi colocado em posições grotescas para o riso de toda a volante, não só o dela, mas também os dos demais mortos, incluindo o seu marido, o José Virgulino. Das 34 pessoas presentes no bando, 11 foram mortas em Angico. Bastante eufóricos com a vitória, os soldados ainda saquearam e mutilaram os mortos, roubando-lhes todo o dinheiro, ouro, joia. Com Maria Bonita, morreu também a mulher mais bonita e famosa da história do cangaço. Os soldados colocaram as cabeças cortadas como troféus de vitória em latas de querosene contendo aguardente e cal. E para alimentar os urubus, deixaram os corpos mutilados e ensanguentados a céu aberto. Mesmo em adiantado estado de decomposição, as cabeças percorreram uma parte do Nordeste brasileiro, sendo exibidas à população. Elas, as cabeças, atraíam multidões onde quer que fossem expostas. No Instituto de Medicina Legal de Maceió, as cabeças foram medidas, pesadas e examinadas, porque havia a hipótese de que um indivíduo normal não se tornava um bandido. Para eles, os cangaceiros eram bandidos e não revoltosos com o que imperava no país naquele instante. Em outras palavras, era preciso haver características sui generis, um tipo de tara sertaneja para que alguém se transformasse em cangaceiro. Não era normal que qualquer pessoa o fosse. Depois de muitos estudos, no entanto, contrariando aquela tese, os pesquisadores concluíram que as cabeças não apresentavam qualquer sinal de degenerência física, tampouco anomalias ou displasias, e classificaram-nas simplesmente como cabeças dolicocéfalas. Feito isso, os restos mortais seguiram para o sul do país, de lá para Salvador, onde permaneceram 6 anos na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Lá, os pesquisadores, não conformados com o laudo anterior, tornaram a medir, pesar, estudar as cabeças. Isto representou apenas mais uma das tentativas inúteis para se descobrir uma patologia que não existia. Depois dessa romaria, aqueles trunfos de guerra ficaram expostos por mais de 30 anos no Museu Nina Rodrigues, em Salvador. As famílias dos cangaceiros lutaram junto à justiça durante muito tempo, visando proporcionar um enterro digno aos seus parentes. Mas isso só veio a acontecer depois do projeto de lei de número 2867, do dia 24 de maio de 1965, que teve sua origem nos meios universitários de Brasília, em particular nas conferências do poeta Euclides Formiga, e que foi reforçado pelas pressões da própria população.
Nesse sentido, após longos anos de exposições, de estudos, de protestos, no dia 6 de fevereiro de 1969, as cabeças de minha prima, Maria Bonita, e a de Lampião, foram sepultadas no cemitério da Quinta dos Lázaros, em Salvador. Em se tratando da memória do cangaço, do banditismo, da cultura violenta, indiferença e insensibilidade perante o sangue e a morte, entre os outros temas, Maria Bonita, minha prima, tem sido pesquisada por acadêmicos e destacada através da literatura, do cinema, da fotografia e das artes. Os trovadores e poetas populares nordestinos, ao longo dos anos, compuseram muitos versos, inclusive cantados utilizando seu nome. Um deles foi o seguinte, e talvez o mais famoso: acorda, Maria Bonita, acorda, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Maria Bonita e Lampião possuem familiares em Aracaju. A senhora Expedita, que seria a minha prima, Expedita Ferreira Nunes, a única filha do casal, casou-se com Manuel Messias Neto e teve 4 filhos com Djair, Gleuze, Isa e Cristina. Lampião e Maria Bonita, o casal de cangaceiros mais célebre da história, ainda mantém as suas histórias vivas. Seus crânios, tanto o de Lampião quanto o da Maria Bonita, na USP. A ideia é que o ano que vem, portanto, o ano de 2024, esses crânios saiam em viagem pelo Brasil numa exposição itinerante, como afirma Gleuze Ferreira, 42 anos, que é bisneta de Virgulino Ferreira da Silva e de Maria Gomes de Oliveira, a minha prima, Maria Bonita. Portanto, as cabeças de Lampião e Maria Bonita hoje estão na famosa Avenida Doutor Arnaldo, mais precisamente na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Os crânios estão lá por causa de um convênio entre a faculdade e o Instituto Banese, Banco do Estado de Sergipe, para análise de DNA, tomografia e reconstituição das ossadas e a reconstituição em 3D. Há uma cláusula de sigilo. Existe um clima de mistério em torno desses estudos. Na Faculdade de Medicina, aqui de São Paulo, os cientistas envolvidos não estão autorizados a comentar até agora a investigação. De acordo com a assessoria de imprensa, que orienta jornalistas à procura dessas notícias, diz que essa pesquisa é ainda um mistério, é um segredo. Inclusive, um responsável por ela, arquiteto Ézio Deda, chefe do órgão, ele também não dá entrevista com respeito a esse assunto. Apesar de todo o mistério, a presença dos crânios de Maria Bonita e Lampião põe fim a um enigma. Agora se sabe onde estão as cabeças dos dois. Por cerca de 20 anos, o paradeiro desses crânios não era público. Agora, pelo menos, se sabe. De acordo com a bisneta Gleuze, ela sabe onde estão as cabeças e onde elas ficam guardadas. Mas ela afirma que esta informação hoje ainda é sigilosa. Ela explica, a bisneta, a Gleuze, que o segredo foi necessário, entre outros motivos, por segurança. Um dos temores era de que alguém tentasse causar danos aos restos mortais. Diz ela, nesse mundo tem doido para tudo.
Eu que tenho grande interesse em estudar e saber cada detalhe, e a desconfiança que ainda provarei, quem sabe através de exame de DNA, de que sou prima, eu não sei em que grau, da Maria Bonita, quero que você, que esteja me ouvindo em qualquer parte do Brasil, quando sair essa excursão com os crânios de Virgulino Ferreiro Lampião e de Maria Bonita, que você vá fazer uma visita. Até porque eles são partes da história desse país. História que a gente jamais deve deixar morrer.